Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje a gente vai estudar a Bíblia, né? Hebreus capítulo 4. Me chamo Mateus, né? Vamos de Vasconcelos, para você que não me conhece. A glória de Deus é mal esteja convosco, né? Até a consumação dos séculos. Antes a gente vai fazer uma pequena oração. Depois a gente vai para o nosso estudo de Hebreus, capítulo número 4 da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que te abençoe. A Santíssima Trindade. Pai, que o Senhor vem estar fazendo aqui presente conosco. Em Hebreus capítulo número 4. Que venha ser o Senhor e não eu. O da honra e glória venha ser o Senhor, o Criador. Eu diminua e o Senhor cresça. O Senhor vai estar fazendo um presente aqui conosco. Esse estudo de Hebreus capítulo número 4 do Novo Testamento. Tira todo nervosismo, ansiedade, todo medo, tudo que possa estar atrapalhando. O Senhor vai estar sucumbindo à terra. No seu santo nome poderoso de Jesus Cristo. Deus é Emmanuel, que significa Deus conosco. Amém. A Santíssima Trindade te abençoe. Então vamos lá. Esse não tem nenhum título da palavra. Esse Hebreus capítulo 4. Só tem mais para o final. Mas por enquanto aqui até o versículo 11, 13, né? Não tem. Então vamos lá. Versículo 1. Se você quiser pegar sua Bíblia de papel para estar acompanhando conosco. Eu não vou parar o vídeo não. Você vai lá, pausa o vídeo e pega. Versículo 1. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Essa é a continuação do capítulo 3, né? Para você que não viu, vai lá ver. Aquela promessa que as pessoas não receberam, né? Aquele descanso, porque eles não creram. E também tinha um coração perverso, fazia maldades também, né? Mas essa promessa é para nós, receber o descanso. Fala amém. O refrigério na alma, né? Jesus falou, né? Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Fala amém. Jesus nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e para o seu Cristo. Fala amém. Portanto, continuando aqui o versículo 1, né? Tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. A única maneira de não receber esse descanso no capítulo passado foi explicado, no capítulo 2. É a falta de fé e também o coração perverso, fazendo maldades, né? E a falta de fé. Esses dois motivos a gente não pode receber o descanso que vem de Deus. Fala a mim. Para a gente receber esse descanso, a gente não pode ter um coração perverso que faz maldade para outras pessoas. E a gente não tiver falta de fé também, a gente não recebe. Já faltando só um desses dois, a gente não recebe. Já faltando os dois, a gente não recebe também. Versículo 2 aqui em diante. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Então é o seguinte, né? Aquelas pessoas ouviram a pregação no passado, nós também escutamos hoje. Eles ouviram através de Moisés e hoje a gente ouve através de Cristo. No capítulo passado achou bem claro que a glória de Moisés era muito maior que a de Jesus, né? Ele explicou, né, que Jesus criou tudo, né? E as casas, né? Ele deu o exemplo que uma pessoa que criava as casas e falou que era de Jesus, no capítulo passado. Os irmãos não viram, né? Estou resumindo. E Moisés, nós somos as casas, os seres humanos. No capítulo passado explicou, né? Então, Moisés é um ser humano como nós e Jesus é o próprio Deus, né? A glória dele é maior. Mas eles ouviram a pregação através de Moisés no passado, agora a gente ouve através de Cristo. Não tinha só Moisés que pregava, teve outros pregadores no passado também. Mas o primeiro foi Moisés, os outros pregavam o que Moisés já tinha pregado. Depois veio Cristo na nova aliança e nós pregamos o que Cristo pregou. Né? Mais ou menos isso, tá bom? Vamos lá. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. As boas novas do Evangelho, né? Eles também ouviram. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhe fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. As pessoas também ouviram, né, a mesma mensagem. Moisés também pregou o que Cristo viria, né? E hoje também nós pregamos, só que essas pessoas não receberam com fé. Eles não receberam descanso porque não receberam com fé. Eles não entraram na terra prometida também, porque não receberam, não acreditaram. Explicou isso no capítulo passado. Uns capítulos mais para frente também fala que foi pela murmuração também. Mas no capítulo passado explicou, né? Foi pela falta de fé. E também porque tinha um coração mau, incrédulo. Continuando. Versículo 3. Portanto, nós, os que cremos, todos nós que cremos, né? Vamos ver o que aconteceu. Recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse. Todos nós que cremos vamos receber o descanso prometido por Deus. Ele mesmo disse que iria dar. Vamos ver o que ele disse. Eu fiquei irado e fiz este juramento.
Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes terei dado descanso. Aquelas pessoas não entraram porque eles não creram, mas nós, se nós cremos, nós vamos entrar na terra prometida. Como posse da terra, da herança. Fala mesmo. No capítulo 2 fala que Jesus era herdeiro, né? A gente fez a live no Kawai. Só no Kawai, apenas por enquanto as lives estão sendo só no Kawai. Eu já tive um canal do YouTube, perdi, né? Na verdade foi o próprio Espírito Santo que queria pra mim desfazer. Por conta de direitos autorais, porque não pode colocar louvor na live aqui no YouTube. Se tiver live aqui, vai ter só a palavra, né? Só a pregação. No Kawai pode, porque ela não fica gravada a live. E é permitido também pela um contrato do Kawai fazer live com louvor, é permitido, né? Qualquer música, né? Agora, no YouTube não pode, né? Porque a live do YouTube fica gravada, né? Aí não pode colocar louvor. Vamos usar. Agora, continuando aqui, ele disse isso, no caso Deus disse, né? Embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Quer dizer o seguinte, Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia, o que diz a Bíblia, né? Criou em 6 dias e descansou no sétimo. Vou mostrar pra gente a importância de descansar. Na época da lei tinha que ser o sábado, tem que ser o sétimo dia. Hoje em dia, não, qualquer dia você descansando está bom, mas é importante você tirar um tempo para descansar, né? Deus já tinha criado tudo, mas mesmo assim ele queria que a gente tivesse fé nele. Isso querendo dizer. Então vamos lá. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte, em alguma parte das escrituras sagradas. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. Eu acabei de falar com vocês, né? Continuando aqui. Versículo 5 agora. O mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde lhes terei dado descanso. Que é Paulo tentando explicar, né? Eles não entraram por causa de falta de fé, igual eu falei. Versículo 6. Foi Paulo que escreveu Hebreus, para quem não sabe. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. As pessoas do Antigo Testamento foram as primeiras pessoas a receber essa boa notícia, né? Que iam entrar na terra prometida, que era a terra de descanso. Só que como eles não creram, não entraram. Mas hoje, nós, se a gente crê, né, a gente vai entrar na terra prometida. Fala amém. A terra que mana leite e mel, que diz as escrituras. Você não vai entrar na terra prometida em si, lá de Israel. Vai chegar falando assim, vou entrar aí na terra, que ela é minha. Não. Mas eu vou te dar uma nova terra, né? No lugar que você mora, no Brasil, na África, onde você morar. Portanto, há outros que veio recebê-lo. Falando que depois nós que viemos depois de Cristo, né? A gente também pode receber essa herança. Fala fala amém. Fala toma posse. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Tipo assim, você que crê em Jesus, né? Aquelas pessoas daquela época só tinham aquele dia para entrar na terra prometida. Mas você que crê em Jesus, hoje mesmo você pode entrar na terra prometida. Fala amém. Fala, Senhor, me ajuda a entrar na terra prometida, na herança, na bênção. Ele falou disso. Paulo está querendo dizer que Deus está querendo dizer isso. Muitos anos depois, por meio de Davi, está falando o seguinte, que Deus falou através de Davi. Na época de Davi, muitos anos depois. Davi foi muito depois de Moisés, sim ou não? No trecho das Escrituras já citado, vamos ver o que Deus falou na época de Davi. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Novamente, para ouvir a voz de Deus, para entrar na terra prometida, e também para não ser teimoso. A teimosia acaba atrapalhando as pessoas em muitas coisas, sim ou não? Eu já vi pessoas que, tanto homem como mulher, namorar alguma pessoa, né? Talvez aquela pessoa fazia mal para ela, não era uma boa pessoa. Mas por teimosia dos pais falar, ou amigos, outras pessoas, a pessoa insistir. Depois tem um casamento sofrendo por teimosia. Também em outras áreas da vida também, né? Não só amorosa, financeira também, familiar. Realmente o teimoso ele sofre um pouco, ele não quer dar o braço a torcer. Né? Ele está falando para não ser teimoso, obedecer a ele. Então vamos lá. A Escritura também fala para a gente ser temente às autoridades da terra, assim ou não? Jesus, inclusive, foi, mesmo sendo Deus, ele foi submisso aos pais na infância. Na fase adulta, não, porque teve um momento que a mãe dele, Maria, queria que ele fosse para a casa dela, né? E ele estava pregando o evangelho junto com os apóstolos, com a multidão também. Você falou, sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Ele falou, minha mãe, meus irmãos, pai e mãe, são esses, né, os que obedecem a Deus. Mas, porém, na infância, Jesus obedeceu os pais em tudo, né? Tem completado os 18. Depois disso, ele desobedeceu porque era preferível, né? Obedecer a Deus do que aos pais da terra, né? Se você tiver que ou desagradar a Deus, ou então os pais, desagrade os pais, que a autoridade de Deus é a máxima, né?
Mas se for alguma situação que você não precisa desagradar a Deus, obedeça a seus pais, né? Agora, se estiver entre seus pais e Deus, aí fique com Deus. Jesus mesmo disse, né? Aquele que não desagradar pai, mãe, irmão, mãe, vai acrescentando, né? Sogra, vai falando outras coisas. Na hora, o amor de mim não é digno de mim. Deus ainda é autoridade máxima. Então, uma pastora falar uma vez, né? Eu não concordei com ela disso, né? Ela disse o seguinte: se Deus falar uma coisa, pra você fazer uma coisa, seus pais falar outra, obedeça aos seus pais. Ela falou desse jeito. Mas eu não concordo. Jesus é a autoridade máxima, né? Tem que obedecer primeiro a Ele. Em alguns momentos a gente vai ter que desagradar as pessoas para agradar a Cristo. Eu já fiz isso. Já desagradei minha mãe, meu pai, amigos, né? A mim mesmo também, minha própria vontade, para desagradar a Deus, né? Agradar a Deus, perdão. E Jesus mesmo disse, né? Aquele que não rejeitar, não desagradar pai, mãe e irmã, não é digno de mim. Então vamos lá. É... Quem recebeu o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos. Assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Fala amém. Eita glória, que palavra, né? Glória a Deus. Se você entrar na Terra Prometida, você vai descansar de tudo que você passou, de todos os seus trabalhos. Eu pensando assim, mas eu não trabalhei fisicamente, estou desempregado há muitos anos, eu nunca trabalhei. Talvez eu sou novo ainda, não tenha trabalhado. É quando você entrar na Terra Prometida, você vai descansar. Talvez você não tenha trabalhado no serviço normal, ou você trabalhou de outras formas, assim, ou não. Perde problemas, sofrimentos da vida, né? Você vai descansar quando entrar na Terra Prometida, a Terra de descanso. Fala amém. A Terra Prometida para cada um é uma coisa, né? Cada um está esperando uma promessa de Deus. Alguns é namorado, outros é emprego, outros é família convertida, cada um tem uma coisa, né? Outros para se tornar skatista, enfim. Quando você virar isso, vai ser fácil, vai ser leve, né? Mesmo que você tenha que trabalhar fisicamente, vai ser em descanso, vai ser leve. Porque a palavra de Deus fala, né, que a bênção do Senhor enriquece e não causa dores. Versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Tem uma versão que fala dois gumes, né? Tô falando o seguinte, que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes, ela é poderosa e viva e eficaz. Amém. Quer dizer que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Né? Deus é velas para cumprir. A Bíblia diz isso. Né? Amém. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A Bíblia também fala isso. A Bíblia também fala, né? A Bíblia, se a gente não for fiel a Deus, mesmo assim Ele é fiel à sua palavra. Então, vamos lá. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. A espada de Deus, né? Vai ao lugar até mais fundo da alma e do espírito. Se você estiver precisando de algum. Estiver batido a sua alma, precisando de alguma coisa, né? De alguma cura de alguma coisa na sua alma, Deus também dá essa capacidade, essa cura. A palavra de Deus. Por isso ler a Bíblia, né? A Escritura. Então vamos lá. Vai até o íntimo das pessoas, vai até o íntimo das pessoas, a palavra de Deus. E julga os desejos e pensamentos do coração delas. Deus também julga os pensamentos dos corações e os desejos. Tipo assim, resumindo, falando em outras palavras, Ele quer te abençoar. Basta você pedir, né? Em Lucas fala que a gente não pede porque a gente não recebe porque a gente não pede. Mas quando pede também, pede por motivos errados. Você tem que pedir por motivos certos, né? E também tem que pedir. Hoje em dia é muito ensinado em algumas igrejas, pregadores na internet também. Eles falam o seguinte: você pede para Deus sua saúde, o resto você corre atrás. É errado, né? Às vezes a gente tem que pedir tudo. Quando vem de Deus é melhor do que o nosso. Por isso tem muitos casamentos frustrados na igreja, né? Acabando também. O pessoal escolheu do jeito dele, né? Não pediu para Deus escolher. Inclusive tem pastores que falam que Deus não escolhe a pessoa. Deus escolhe sim, irmãos. Um exemplo foi Isaac e Rebeca. Deus escolheu Rebeca para Isaac, sim ou não? O servo pediu todos aqueles sinais, ela deu. E significa que era ela, né, que Deus tinha escolhido. Tem algumas pessoas que usam o argumento do seguinte: a Rebeca tinha o direito de não ir se quisesse. Realmente tinha, né? A Rebeca, se não quisesse ir, ela não iria. Mas Deus não iria permitir alguém que não quisesse, né? Ele iria fazer com. Ele escolheu ela justamente ela por isso, que ele sabia que ela iria, né? Mas enfim. Versículo 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Falando que a gente não pode esconder de Deus. Não. O que a gente faz, né, não fica oculto. A Bíblia mesmo fala que não há nada em oculto que não seja revelado. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. Tudo está descoberto e aberto diante dos olhos de Deus. Mas se você esconder num matinho ali, no cantinho, tiver vários prédios tampando o que você estiver fazendo, Deus está vendo assim mesmo.
E é a ele que todos nós teremos de prestar contas. Todos nós temos que prestar conta diante do tribunal de Cristo, sim ou não? Até os que são salvos e os que não são. E se você tiver a salvação, você ainda vai ter que prestar contas no tribunal de Cristo pelas coisas ruins que você fez. Mas não é para ser castigado nada, não. Mas para saber se você receberá galardão ou não. Talvez tenha alguma punição da parte de Deus, né? Também, não sei. A Bíblia não fala sobre isso. Mas, porém, você não perderá a salvação. Explicado isso, né? O apóstolo Paulo explicou isso em Coríntios, né? Aquela passagem de ouro, pedra, feno e palha. Ele explica isso. Ele fala que não perderá a salvação, mas será julgado às obras, né? Ele explica isso lá. Então, até para quem vai ser salvo também, vai ser julgado também por Deus, as obras que você fez. Ou deixou de fazer. Agora o título da palavra do 14 em diante, para a gente encerrar. Eu vou ler os capítulos também, os versículos, eu falo assim, para você saber, né, que está quase acabando, e que é o último título da palavra também, por isso que eu falo dessa forma, dessa maneira. Então vamos lá. Deus alegra sua alminha, incredizamente. Fala, eu creio, eu não posso. Versículo 14. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Então, é o seguinte, a gente tem um sacerdote bem poderoso, bem mais poderoso que o de antes. E para a gente continuar firme na mesma fé, continuar sempre crendo, a fé do começo a gente continuar tendo, para que a gente receba, né, a herança, né, a terra prometida. Quem crê diz amém. Mas antes da gente receber, Deus permite o processo. As dores, os sofrimentos, as dores de parto, né? Algumas pessoas passam por 10 anos no processo, outras 13, outras 3, outras 4, outras 5, mas todos passam. Jesus esperou 30 anos para começar o ministério dele, não sei se vocês sabiam. Ele só durou 3 anos. 3 anos e meio, 3 anos, geralmente. E José esperou, alguns acham que foi 17, outros 13, né? Mas não importa, foi muito de qualquer forma, para ser governador do Egito. Jó passou por 2 anos na prova, no vale, né? Na escassez, perdeu tudo, né? Depois Deus restituiu em dobro. Perdeu saúde, finanças, herança, perdeu as filhas, perdeu os empregados, só a esposa que não, né? A esposa dele criticava muito ele, né? Antes de ter perdido ela, enfim, tô brincando, só pelas... E, enfim, todos passaram pelo deserto. Abraão, Isaac e Jacó também, né? Isaac com 44 anos, 45 mais ou menos, que teve Rebeca, esperou tudo isso, né? Abraão esperou 40 e poucos anos para ter Isaac também. E Jacó esperou 14 anos para ter Lia, né? Perdão, Raquel. Lia ele teve depois de 7 anos. Ele teve 2 esposas. E Raquel esperou 14 anos para ter Raquel. Cada um teve um processo diferente. E falando que Jesus entrou na presença de Deus. Fala amém. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos aqui na terra, que simbolizava a presença de Deus. Já Cristo já foi na própria presença de Deus lá no céu. Fala amém. Nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender nossas fraquezas. Tipo assim, os sacerdotes antes do Antigo Testamento não entendiam as nossas fraquezas, nossos sofrimentos, dores, mas Cristo entende. Ele passou por todas as aflições do mundo, todas as dores do mundo. Qualquer problema que você esteja passando, Jesus passou e passou em 10 vezes mais. Né? Perca de parente, perca de amigo, ansiedade, depressão, tristeza, Jesus passou por tudo. Jesus era alegre a maior parte do tempo, né? Mas teve alguns momentos de tristeza profunda, depressão também. A Bíblia deixou bem claro isso. Poucas vezes, mas teve, né? E quando teve também, foi tão intenso que ele suava até sangue, né? Tão triste que ele estava. A tristeza de Jesus foi quando ele foi para a cruz, né? Foi um momento que ele teve. Mas a depressão dele foi mais profunda de qualquer outra pessoa, então ele entende a dor, né? Provavelmente teve doenças também, que ele vinha em forma humana, enfim. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Falando o seguinte, Jesus nunca pecou, ele foi tentado da mesma maneira que nós somos. Então nós recebemos tentações, ou não? A carne é fraca, mas o espírito é pronto, é o que diz as escrituras. Mas Jesus foi o único que nunca pecou, né? Nós, quando somos tentados, a gente faz de tudo para não pecar. Mas em algum momento ou outro pode acontecer. Quando a gente era do mundo também, principalmente, a gente pecava e não estava nem aí, né? A maioria das vezes. Tem algumas pessoas do mundo que pecam um pouco também, né? Mas pecaram de qualquer maneira. Mas Jesus que nunca pecou. Continua. Tem um versículo mais para frente de Hebreus que fala isso. Jesus é o único que nunca pecou. Então vamos lá.
Fala que ele foi muito tentado, mas não pecou. Então vamos. Por isso tenhamos confiança e chegarmos perto do trono divino. Falando o seguinte, para a gente ter confiança e chegar perto do trono de Deus, porque Jesus não vai nos julgar. Amém. Para quem crê, amém. Onde está a graça de Deus? Ali no trono de Deus está a graça de Deus, que é Cristo. Então, para a gente se chegar na graça. Amém. Ali, graça é favor imerecido, né? Nenhum de nós merecíamos. A gente merecia o inferno, mesmo assim Deus nos dá a salvação. As bênçãos de Deus também a gente não merecia, a gente recebe mesmo assim. Isso é graça, favor imerecido. Vamos lá. Ali receberemos misericórdia, encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. No trono de Jesus, né, a gente vai receber sempre misericórdia e graça sempre que a gente precisar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Não importa o que você tenha feito no passado, no presente ou no futuro. Você sempre vai encontrar o que você precisa no trono de Cristo. Você vai encontrar a misericórdia e a graça também. Tem gente que acha que essas duas coisas é uma coisa só, mas não é. A misericórdia, quando você se arrepende, Deus vai te perdoar e não derramar a ira dele, não. Já a graça, além dele fazer isso também, ele ainda te abençoa, ainda te dá a salvação também. A graça é maior que a misericórdia. A misericórdia também você pode ser salvo também, né? Você também é salvo, mas porém você não recebe a bênção. Já a graça é superior à misericórdia. Fala amém. A misericórdia do Senhor é desde o Antigo Testamento. A graça veio através de Cristo. Os profetas explicam isso. Né? Fala amém. Então estamos hoje na dispensação da graça. O apóstolo Paulo explica isso na Bíblia. Né? Jesus também pregou que estamos no ano aceitável do Senhor. Hoje nós estamos debaixo da graça, da garantia de Deus. Depois que Cristo voltar e arrebatar a igreja, né? Os que são salvos, alguns também vão ficar. Depois disso vai ter o Apocalipse, que vai ser a grande tribulação. O período das dores. A gente está vivendo um período dos princípios das dores, não é as dores ainda, né? As dores de parto. Mas no Apocalipse vai ter esse período. E nesse período Deus só vai não vai ser mais a dispensação da graça, né? Aí Deus vai derramar a ira novamente, só que só para quem não aceitou ele, só para quem não é salvo. Mas vai acabar a dispensação da graça novamente. Então aproveitem, né, enquanto é tempo. A palavra do Senhor fala, né? Buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Invocar o quando está perto, né? Também fala isso. Então é isso, né? Que Deus te abençoe. Se você não aceitou o Senhor Jesus, vou fazer uma pequena oração com você, depois a gente vai encerrar o vídeo. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, legítimo e suficiente Salvador. Ele apaga o meu passado, transfere toda a minha culpa, coloca meu nome no livro da vida, para que eu venha ter a salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a Santíssima Trindade te abençoe. Te espero no próximo vídeo do canal. Esse mesmo horário,